Olá, tubarões! Estamos aqui na nossa terceira temporada do Papo de Tubarões e hoje eu tenho uma marca que está aqui conosco, uma pessoa incrível por trás dela, que vocês pediram muito para falar sobre essa marca, como esse mercado funciona, quais são as inovações, o que está acontecendo. Então a gente tem a oportunidade de trazer o Nuno da Visa, presidente da Visa. Muito obrigada pela sua presença aqui. E nós vamos perguntar para ele tudo que a gente quer saber. O que está inovando, como é que a inteligência artificial está funcionando, como é que as pessoas fazem liderança, como é que a gente vê o crescimento desse mercado no Brasil. Muito obrigada, viu, por você ter vindo. É muito bom ter a sua marca aqui com a gente, porque as pessoas têm muita curiosidade. Então foi bacana você ter podido vir mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Nuno, mas antes da gente começar a falar de Visa e como a Visa atua no Brasil e quais são as ideias e o futuro, eu queria saber um pouco de você. Então, quem é o Nuno? Bom, essa resposta pode ser longa. Mas pode ser longa, a gente tem 1 hora para bater papo. Acho que a primeira coisa que deve despertar curiosidade é o meu sotaque. Então, sotaque. Você poderia dizer, nasceu em Portugal, eu nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Cidade de São Paulo. Então você é brasileiro? Também sou. A minha família é portuguesa e com 7 anos a minha família voltou para Portugal e eu então fui para lá e acabei sendo criado lá. A minha escola foi em Portugal. Então, dos 7 aos 18, eu estive lá em Cascais. E com 18 anos eu retornei, tinha muita curiosidade de conhecer o meu país de origem e comecei a faculdade aqui, acabei começando a minha carreira aqui também e aí fiquei por mais um tempo. No final de alguns anos eu voltei para a Europa, mas aí para a Espanha, fui fazer um MBA, depois disso eu fui morar em Inglaterra, acabei conhecendo a minha esposa nessa jornada em Inglaterra, trabalhando num banco. A minha esposa é australiana. Olha! Acabei tendo um primeiro filho e a gente decidiu ter em Portugal, por uma questão logística, era mais fácil. A segunda a gente já teve em Inglaterra mesmo. E depois viemos para o Brasil, para mim era a terceira temporada, tivemos uma outra filha aqui. E alguns anos depois eu voltei a sair, fomos aí com a família toda para a Colômbia. Eu já estava na Visa nessa época, então responsável por 4 países ali, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela, mas com um escritório em Bogotá. E há 4 anos atrás comecei a minha 4ª temporada de Brasil, o meu regresso. E como presidente? Como presidente. E já tinha feito o mesmo papel na região andina, essa onde eu estive antes. E então são 8 anos de vida, de Visa, de vida um pouco mais do que isso. 8 anos de Visa. Eu já tinha passado por consultoria também, já tinha passado por startup, o banco, como eu mencionei. Então, foram alguns países aqui envolvidos nessa jornada. São 13 passaportes na minha casa para 5 pessoas. Nossa! Trabalhei em cerca de 15 países, mas vivi em 5, com endereço fixo. E isso também me deu uma perspectiva de mundo útil, diria. Com certeza, hein? Eu acho tão interessante quando uma pessoa vive em vários países, porque essa vivência deve dar uma sensibilidade sobre o que o mercado vai fazer, os caminhos que vão acontecer, não é? Uma sensibilidade diferente. Mas mais do que isso, dá uma abertura mental que é importante. Você não vem para nenhum desafio novo com preconceitos, com ideias do que é certo e o que é errado, porque elas são fabricadas dentro de um determinado contexto. Quando você muda esse contexto, você tende a mudar também os seus paradigmas. Quando você muda várias vezes o seu contexto, você deixa de ter paradigmas estáticos. Então você vai constituindo novas visões de mundo, mas você aborda qualquer desafio novo com muito mais abertura. Porque a cultura de cada lugar determina o que faz sentido e o que não faz sentido, o que uns consideram certo ou errado. Como você acaba tendo essa exposição a vários lugares e a várias culturas e a várias formas de pensar, você se torna muito mais maleável. Isso ajuda a abordar um problema. Você não tende a super simplificar achando que a solução é por ali, porque você sabe que podem haver muito mais alternativas ali. Eu tive recentemente no Japão e estava contando hoje. É uma cultura tão diferente que você aprende. E eu saí de lá com uma palavra assim, respeito. Porque é um país que tem respeito pelas pessoas, tem respeito pelo país, tem respeito pela cidade, tem respeito, tem um respeito pelas tradições,
a palavra que mais me marcou foi o respeito, que você vê em poucos países como eu vi lá. Então, você começa a repensar algumas coisas, sabe? Por que essa palavra não é tão forte no Brasil como é forte ali? O que foi o que aconteceu que eles conseguiram, com a educação das crianças, fazerem com que elas tenham esse respeito tão profundo por tudo? Porque é por tudo mesmo, é incrível, pelas tradições, pela forma pela religião, pelas outras pessoas, pelos idosos. Pelos idosos, claro. Né, que você não vê muito aqui na América Latina, por exemplo. Então é muito interessante mesmo, você vai aprendendo coisas que depois no teu dia a dia você começa a usar como uma reflexão e falar, o que a gente precisa fazer para mudar isso aqui? Né? Você tem mais critérios na hora de avaliar alguma coisa, quando você tem uma exposição a mais realidades. Você não simplifica demais uma solução achando que ela tem que se enquadrar naquele pequeno aquário, aproveitando aqui o tema, que você conhece. Você percebe que tem um oceano enorme de possibilidades. E eu vi que você gosta de esporte. Que esporte você faz? Fui variando. Hoje em dia o que eu mais faço, quando eu tenho tempo para isso, é montanhismo. Adoro subir montanhas, adoro estar na natureza. Também é uma forma de me desconectar e reconectar comigo mesmo. E tem outros esportes que eu faço com menos regularidade, tipo mergulho. E tem um esporte assim no dia a dia, tipo corrida, tênis, alguma coisa no dia a dia? Aí, talvez mais por disciplina do que por prazer, mas faço academia, faço as minhas corridas. Todos os dias eu faço caminhada, mas é uma maneira de... Treinar para outra caminhada, né? Também é um bom treino, mas eu faço com a minha esposa e é assim que a gente fala do dia um do outro e a gente... que legal! Convive, porque o tempo durante a semana é bastante escasso, então esse slot de caminharmos juntos é como a gente garante que tem sempre tempo um para o outro para entender o que está acontecendo na vida um do outro. Olha que boa dica, gente, essa é uma boa dica. E é bom, para a saúde também. Não, claro, e depois é verdade, você sai para conversar e é muito mais relaxado do que você sentar num lugar e falar, vamos conversar? Fica uma coisa, né? Ali isso acontece organicamente, naturalmente. Muito mais gostoso. Boa dica. E tem alguma relação psicomotora? Quando você se mexe, o seu cérebro funciona melhor. Tem pesquisa que indica isso mesmo. Eu acredito. Eu também. Quando eu falo ao telefone, eu pareço um louco andando à volta da sala. Porque você está oxigenando o cérebro. Bom, então agora vamos começar falar um pouquinho da Visa. A Visa é uma empresa financeira, assim, essencialmente financeira, certo? Não exatamente. Não, então é uma me empresa conta. de tecnologia. É tecnologia? O que você definiria que é a Visa? Primeira coisa que vem à cabeça. Para mim é um negócio financeiro, um meio de pagamento. Assim que eu vejo. Por isso que eu te perguntei se é verdade, porque às vezes eu não estou vendo certo. Então, a maior parte das pessoas diz que somos uma empresa de cartão de crédito. Que é um meio de pagamento, certo? Só que a gente não dá crédito e a gente não fabrica cartão. Então, deixa eu explicar de uma maneira simples. Você, e imagino que qualquer pessoa que você conheça, hoje, pode ir em mais de 200 países, entrar em mais de 180 milhões de estabelecimentos comerciais. 180 milhões? Aqui no Brasil, mais de 20 milhões. Que maravilhoso. Entra num estabelecimento comercial, você pode pegar qualquer produto, um serviço, se for um serviço, apresentar o nosso cartão com a nossa marca ali. O dono do estabelecimento não precisa conhecer você, mas vai deixar você sair com aquele produto ou com aquele serviço, tendo a confiança que ele vai receber. Nunca viu você, mas como você tem um Visa, ele confia que você vai pagar. Quer dizer, na verdade, quem vai pagar é o Visa agora, né? Depois que você apresentou, que a Visa vai pagar. Ele acredita na bandeira do cartão. Mas até então, a única coisa que aconteceu foi você aproximar aquele cartão de uma maquininha e ele viu que aquilo funcionou. Mas ele precisa confiar, né? Então, imagine 4,6 bilhões de cartões no mundo, podendo trafegar em 200 países, em centenas de moedas, em 180 milhões de estabelecimentos. Nossa. E tudo isso funciona de forma natural. E a gente está falando aqui de uma escala muito grande. Então, são 15 mil instituições financeiras hoje que se conectam à nossa plataforma. Talvez plataforma seja a melhor forma de descrever o que nós somos mesmo. Porque qualquer banco
que queira dar aos seus consumidores essa escala gigantesca que eu descrevi aqui, não precisa de ir em cada um desses estabelecimentos. Combinar nada, já está feito. Já está tudo combinado, exatamente. A gente passou mais de 6 décadas amarrando todas essas pontas. Então, já que somos uma plataforma que dá acesso imediato a toda essa escala, em cima dessa plataforma a gente desenvolve várias tecnologias para permitir que tudo funcione da forma adequada. Não, eu posso fazer ideia de quão complexo isso é. Você falando, eu fui pensando, nossa senhora, quantas transações acontecem por minuto? A gente processa 85 mil transações por segundo. Gente, que coisa incrível. É a maior plataforma do mundo? É a maior escala em pagamentos que existe no mundo, sim. E isso é importante, porque para ter essa confiança, a gente tem que ter uma disponibilidade muito grande. A nossa plataforma, entre aspas, a rede Visa, a gente chama de VisaNet, ela fica disponível 99,9999, são 6,9% do tempo. E com todo o controle que a gente tem para permitir que a fraude seja minimizada, que a experiência seja maximizada. Quantos funcionários são no mundo? A gente tem ao redor de 28 mil funcionários no mundo. Nossa, impressionante. O que não traduz a nossa dimensão, né? Por tudo que eu falei de mais de 200 países, somos relativamente enxutos em termos de funcionários, porque é uma plataforma, um negócio de escala, de tecnologia. E vocês estão sempre visitando novos clientes, novos estabelecimentos, para abrir novos estabelecimentos, ou os estabelecimentos vêm até vocês? É um misto dos dois, porque, na verdade, quem vai até o estabelecimento são os credenciadores, né? São os adquirentes. Sim. É uma rede, e essa rede conecta as instituições financeiras, os bancos que dão cartão ao consumidor, com os comércios que são abordados pelas credenciadoras que põem, entre aspas, a maquininha, que também esse conceito vai mudando ao longo do tempo. Então, porque a gente tem uma plataforma para permitir que todos se conectem, né? Agora, Nuno, eu tenho uma curiosidade. Esse pagamento pelo Apple Pay, por exemplo, né, que você não precisa nem do cartão mais, você sai só com o celular e faz o pagamento. Sim. Ele virou muito, você vê muita gente usando isso. Eu, por exemplo, adoro, porque já está lá no meu celular, já não preciso nem levar o cartão. Tem uma taxa que a Apple ganha com essa transação? A Apple especificamente cobra uma taxa, mas nem todos as wallets, as carteiras. As carteiras têm a mesma lógica econômica da Apple. Algumas são de graça. A indústria tem a sua própria, chamada Click to Pay, que a gente está implementando aqui no Brasil. Porque deve ser uma receita adicional da Apple. Incrível isso. São modelos econômicos próprios de quem é o detentor dessa carteira, no caso a Apple, mas cada uma vai ter o seu modelo de negócio. A da indústria não tem um custo adicional. Não, porque eu fico pensando agora, fazendo um paralelo, eu fico pensando na Apple, porque a Apple é vendedora de equipamento de hardware, ela é fornecedora de software, alguns, né, música e tal, não sei o quê, mas essa receita do pagamento da Apple Pay deve ser uma receita bastante considerável, uma receita adicional considerável. Então, ela virou uma plataforma, virou uma empresa de quase um meio de pagamento também, porque... Participa, no final. Participa mais um participante no nosso ecossistema. Mais um participante dessa... Tá. Mas você tem razão, você cada vez menos vai precisar de ter um meio físico. Até a brincadeira do cartão, eu não vejo um futuro a longo prazo, em que as pessoas precisem de ter alguma coisa, sequer o cartão, ou o relógio, ou o celular. Sua biometria já diz quem você é. Então, você deveria poder acessar no mundo físico qualquer produto ou serviço simplesmente tendo a sua biometria associada a uma conta virtual. Isso já é possível, na verdade. A questão é que hoje ainda a tecnologia de reconhecimento é cara para ser escalada. Mas tem a tal lei de Moore que faz com que a tecnologia seja progressivamente mais barata. Então, em algum momento, a gente vai ter aquela condição de preço-performance que permite escalar isso. Mas você já tem tudo que você precisa para acessar qualquer compra sem precisar de ter um meio adicional. E no final, como eu disse, a gente não faz cartões, a gente não faz relógio, a gente usa esses meios para autenticar você. Mas a biometria deveria ser suficiente em algum momento. Agora, vamos falar um pouquinho de fraude, né? O Brasil, acho que é o campeão do mundo, não é não? De fraude. É um dos mais avançados. Os nossos hackers são bem sofisticados. Outro dia,
Eu tenho um amigo que ele era delegado-geral da anti-sequestro. Ele falou, acabaram os sequestros no Brasil. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou, é tão mais fácil você fazer uma fraude no cartão, ou uma fraude no WhatsApp, ou uma fraude ali. Você não corre tanto risco, não fica tão exposto, e eles ganham fortunas com essas fraudes. Eu falei, nossa, é verdade. É impressionante a quantidade de tentativas de fraudes, né? Você fica vendo a sofisticação com que eles crescem. Como é que vocês fazem? Tem uma estrutura de cibersegurança maciça, gigantesca. Mas bom, eu não quero contrariar os dados do seu amigo, mas todo mundo escuta de alguém que foi abordado na rua porque o celular tem ali uma conta que pode ser acessada. E isso continua existindo. Sim, eles não sequestram pessoas, que antigamente sequestravam pessoas, levavam para o cativeiro, aquelas Agora, coisas. Agora sequestram um celular e levam para algum lugar. Né? Exato, ficou muito mais fácil. Eles sequestram o celular, ou sequestram um cartão ou sequestram lá a senha da pessoa, faz uma fraude pelo WhatsApp e pega, sei lá, dinheiro de algum jeito. É uma coisa maluca. A engenharia social ainda é um desafio, sempre vai ser um desafio, mas a tecnologia ajuda muito nisso. No final das contas, vou dar um exemplo aqui, a gente chama de tokenização. Sim. No mundo online, mais de 70% das nossas transações são tokenizadas. O que isso quer dizer exatamente? Eu vou usar uma analogia para ser acessível. Pense numa festa junina em que você vai numa barraquinha e troca dinheiro por fichinhas, não é? Certo. Então, você sai de lá com várias fichinhas para usar na banca do hot dog, da pescaria, o que você quiser. Certo. Se um ladrão resolver chegar nessa barraquinha das fichinhas, levar todas as fichinhas e ir numa concessionária para comprar um carro com aquelas fichinhas, o que vai acontecer? Nada, porque elas só servem naquele contexto. A tokenização é isso no mundo online. A gente pega dados reais, a gente converte esses dados em numerológico que só nós conseguimos decifrar e eles não têm validade fora de um determinado contexto, fora de um determinado dispositivo, num determinado comércio. Então, isso faz com que seja muito mais difícil fraudar. E a gente viu que a evolução na tokenização permitiu ter mais aprovação de transações com uma fraude bastante reduzida. Então, a tecnologia ela serve para isso. E a gente dá várias proteções ao usuário. Né? O usuário pode contestar as compras se não reconhecer. É diferente quando alguém faz uma transferência de um valor que está na sua conta. É muito mais difícil recuperar. Sim. Mas no nosso caso, a gente tem ferramenta para isso. Que interessante, porque deve ser um grande desafio ir descobrindo as ideias que eles têm, né? Mas aí também a tecnologia envolve inteligência artificial, com aprendizado de máquina. A gente avalia centenas e centenas de variáveis para inferir se aquela transação faz sentido para o seu tipo de uso do cartão. Então a gente também bloqueia antes quando aquilo parece estranho. Por falar em inteligência artificial, como é que ela entrou dentro dessa plataforma? É inerente. É mais de 30 anos que a gente utiliza. A gente foi pioneiro em inteligência artificial em 30 anos que você usa inteligência artificial? Olha que interessante. Exatamente para prevenção à fraude. Começou por aí e foi evoluindo. Hoje a gente fala de outras aplicações de inteligência artificial, como IA generativa, mas para suportar a experiência do usuário. Então pense em compras no extremo de conveniência. O que é o extremo de conveniência? Mesmo que o pagamento seja fácil, tudo que vem antes do pagamento gera uma certa ansiedade, certo? Certo. Então, eu gosto de usar um exemplo de comprar o presente de aniversário de alguém que você tem uma relação mais próxima. Por que eu digo isso? Provavelmente todos os anos você vai dar algum presente de aniversário, algumas vezes você vai esquecer o que você já deu, você vai ter dificuldade de entender o que a pessoa realmente quer desta vez. Com IA generativa você consegue varrer redes sociais, entender o que as pessoas conectadas a essa que vai ser presenteada estão curtindo, para sacar uma tendência, algum comentário que essa pessoa tenha feito também serve como inferência do que ela quer. Você consegue ter um registro do que você já comprou no passado, você consegue mais ou menos balizar o quanto você quer gastar. Então, antes de você pensar que tem que dar um presente, imagino que o seu assistente virtual já vai dizer, daqui a 3 semanas... É aniversário da sua esposa. Da sua esposa. O que você acha de dar um vaso que ela está querendo faz tempo? Alguma coisa assim. A gente tem uma recomendação para você aqui. Tem essas 3 coisas que a gente acha que ela vai gostar. A gente já viu onde elas estão disponíveis.
qual é o melhor preço que a gente pesquisou e a melhor forma de pagar. Visa, com certeza. E aí, você não tem que fazer nada mais a não ser clicar. Você falou do Apple Pay, a gente fala de Click to Pay como a nossa própria carteira da indústria, né? Você clica ali, as suas credenciais já estão disponíveis, então você não tem que ficar preenchendo dados de nada e o presente vai chegar quando tem que chegar. Então, essa é mais uma aplicação. A tecnologia nos limita pouco hoje. O que nos limita é a criatividade, é a imaginação, é trazer problemas para serem resolvidos, mas toda essa caixa de ferramentas está aí. E o marketing, como funciona? Ainda precisa fazer marketing da marca? Não muito. Precisa ainda? Não é lógico isto. Então, porque assim, você imagina uma marca mundial líder, uma plataforma líder, ela precisa fazer marketing ou ela precisa mostrar novos serviços para ela trazer novos clientes? Conquista cliente com o quê? Eu imagino que seja com novos serviços. Quer dizer, fala, nossa, isso aqui é legal, gostei dessa sugestão de presente. Um cartão que faz isso, eu vou gostar de ter, por exemplo. Né? Homens, então, vão amar, porque eles nunca sabem o que vão dar de presente. Então, é uma ótima solução para eles. Então, você se agrega a prestação de serviço que vai melhorando ou você se agrega a marca? O que atrai numa plataforma como essa? Deixa eu reconstituir a sua pergunta. Vamos lá. Eu falei que no futuro a biometria deveria ser suficiente para você acessar um bem ou serviço, certo? Também falei que num futuro distante, eu vou repetir distante, talvez cartões, relógios, celulares não precisem ser usados. Certo. Quando você usava o cartão e você continua usando o cartão, você vê lá a nossa marca. Só que se nós fizermos um bom trabalho como indústria para tirar toda a fricção, cada vez menos você vai ter que pegar em algum objeto onde a nossa marca está estampada para lembrar que ela está lá. E é um então, símbolo de status se você tirar um cartão... Ainda é, mas... Ainda é. Vai deixar de ser isso que você está dizendo. Porque você não vai mais pegar o cartão, não tem mais esse símbolo de status. Ok, mesmo quando você usa o seu relógio, você não pegou mais o cartão. Então, certo. A remoção da fricção nas experiências de compra implicam que em algum momento você não vai ter mais esse gesto mecânico de pegar o relógio, o celular, ou o que seja, né? Certo. Então, se é assim, cadê a marca? Quando é que você viu que você usou a Visa? Boa pergunta. A marca desaparece. Sim. Em função de ter feito um bom trabalho no lado da experiência. Então, se a gente sabe isso, a gente tem que criar uma memória afetiva em relação a essa marca muito antes do uso. E a gente tem que ter essa marca espalhada em várias situações onde antes não estava. Então, você está usando dentro de uma wallet, você está usando num marketplace, a gente tem que estar exposto em lugares onde antes não estava e a gente tem que ter uma relação com o consumidor que precede a utilização e aquela transação especificamente. Entendi. É a memória afetiva mesmo. A gente tem que criar na cabeça do consumidor muito antes da decisão da compra que a gente está lá. É o que faz o Red Bull muito bem. Eu gosto dessa analogia. Red Bull faz isso muito bem. E até bem. porque no mundo virtual, quando você coloca um cartão, por exemplo, num aplicativo de transporte, você coloca uma vez. E você não vai lembrar mais qual é o cartão que está lá. Não. Mas você vai querer saber que o cartão que está lá vai proteger você e vai dar as melhores condições. Então, nesse momento, você precisa de lembrar de nós. Na transação, se fizermos um bom trabalho, não, porque aquilo vai acontecer de maneira fluida e invisível, certo? Certo. Então, por isso a gente continua investindo e por isso também a gente tem um papel tão importante em patrocínios de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Experiência. É claro, isso se prende muito também àquilo que é a nossa promessa de conveniência, de experiência, de memórias. De esporte. De esportes também, mas fundamentalmente de contribuir para o sucesso da sociedade. Então, a gente hoje usa uma linha de pequenos passos. Então, a cada pequeno passo, você vai se transformando na pessoa que você quer ser. A cada transação, você vai conquistando aquilo que você quer ter. A Visa faz, a Menei, assim, compra pequenas empresas de tecnologia, absorve novos startups que criaram coisas que para vocês podem agregar? Sim, claro. Tem esse Aqui mecanismo? no Brasil, a gente comprou há um ano e pouco atrás uma empresa chamada Pismo, que é uma plataforma de tecnologia para processamento de transações, mas também de core bancário. E a gente comprou para exportar para o mundo inteiro, então já são vários países que usam essa plataforma. Ah, que bacana. A gente comprou muito recentemente, ainda está, acho que no estágio final de aprovação, a Featurespace,
que nos ajuda na prevenção a riscos de fraude. A gente comprou a Tink para fazer Open Finance. A Visa se tornou uma máquina de aquisições justamente para agregar mais serviços a essa rede que a gente tem. E os nossos empreendedores aqui, startupeiros, que eu tenho um monte, se amanhã tiverem interesse em mostrar alguma ideia para vocês têm alguma plataforma de onde vocês fazem algum tipo de Shark Tank lá para conhecer as marcas? Tem algum lugar onde eles podem procurar para se inscrever, para mostrar alguma ideia? Tem, a gente trabalha com o conceito de inovação aberta. A gente tem várias startups que são parceiras que a gente usa em determinados casos onde a gente tem um problema específico identificado e a gente quer resolvê-lo. A nível América Latina, a gente promove competições de startups também para a gente selecionar aquelas que se adaptam melhor ao nosso negócio. E vocês divulgam isso? Quando são essas competições de startup? Sim, claro. Conta para mim, porque quando tiver, porque aí eu jogo na minha rede aqui, só tenho... Claro. Porque é verdade, tem muitas empresas, muitas startups que estão conectadas aqui com a gente, então eu sempre informo quando tem essas competições, para as empresas se inscreverem. E a gente também tem vários eventos onde as startups estão, tipo no Web Summits, são tantos, então somos fáceis de encontrar. E como nós estamos conectados com essas 15 mil instituições financeiras, quando uma startup está perto de uma delas, também está perto de nós, porque somos plataforma. Então. Claro. Não, mas é que tem muita dúvida, sabia, das startups. Às vezes tem umas ideias, falam assim, cara, puxa, eu queria tanto apresentar como é que faz, né? Então, eles vivem procurando essas competições de startup pelo mundo para saber onde que se apresenta. Então, quando tem, eu gosto de informar para eles se conectarem. A gente não se esconde, não. Por exemplo, a gente está no Cubo. No Cubo do Itaú, a gente tem lá uma sala e a gente tem nosso laboratório de inovação lá. Basta estar nesse ecossistema para nos encontrar facilmente. Olha aí, gente, no Cubo e tem competição de startup. Para quem pergunta, eles vivem perguntando. Que legal, bom saber. Como é a liderança dentro da companhia? Você tem ideias? Como é que funciona? Como é que você traz novas inovações? As pessoas dentro mesmo criam coisas? Como é que tem uma área de inovação? Como é que funciona? A inovação não é prerrogativa de uma área específica. A gente até tem uma área que incorpora inovação no nome, mas no final a inovação... Vem dessas startups? Não, está em todo lado. Não é? Então, é como cultura, é uma cultura. É uma cultura, exatamente uma cultura. A inovação é a gente encontrar formas novas e melhores de resolver algum problema. Esse problema não necessariamente é uma melhor experiência para o usuário, pode ser uma forma de tornar um processo de back-office mais eficiente, pode ser qualquer coisa. Então, e isso é uma cultura sempre está acontecendo? Está sempre acontecendo. A gente tem estrutura para cuidar disso, a gente tem um canal em que todos os funcionários podem submeter ideias e elas são analisadas globalmente. A gente, no próprio processo de relacionamento com os nossos clientes, lembrando, eu falei de 15 mil instituições financeiras, são centenas aqui no Brasil, entre bancos e credenciadoras, a gente trabalha em regime de cocriação, a gente tem um estúdio dentro do nosso escritório aqui no Brasil. Então, a gente convida os nossos parceiros a trazer problemas, a gente fica lá em regime de design thinking, desenhando aquilo que pode ser uma solução ou várias soluções para determinado problema. É muito mais uma disciplina e uma forma de trabalhar do que a missão de um grupinho, especificamente. É claro. Funciona muito melhor quando é a cultura da empresa. É claro. O que a gente enxerga são várias ferramentas, não é? Você pode dar nome de APIs ou SDKs, a gente torna essas ferramentas acessíveis para poder combinar como se fossem pecinhas de Lego, dependendo do problema, porque a gente não precisa partir do zero a cada discussão. Não, quando eu faço muita mentoria e às vezes palestro nas empresas e tal sobre inovação, e quando eu vejo que eles têm um núcleo separado de inovação, parece uns malucos que estão ali criando e o resto da empresa fala, lá vem eles com coisa nova, sabe assim? Não mexe nisso agora, porque tem uma certa resistência. Quando a inovação ela é uma cultura da empresa, é maravilhoso, porque as pessoas têm muita liberdade de trazer ideias, e obviamente é muito mais quem opera aquela área que vai ter uma ideia, do que alguém
sabe lá onde que vai, de repente, fala, naquela área pode fazer isso. Não, é quem está no dia a dia que vai trazer soluções. Então, se ela tem essa liberdade de levar, a empresa vira uma empresa inovadora muito mais fácil, crescer, desenvolver. É exatamente isso, e começa com o princípio que a inovação ou a solução, ela responde a um problema, esse problema está no mercado, então primeiro vamos escutar o mercado, primeiro vamos entender, a gente está conectado em todos esses parceiros, vamos entender o que precisa ser resolvido. Traz para dentro de casa, vamos ver quem já tem algumas peças que podem ser combinadas. E quando tem que desenhar uma peça nova, aí sim tem gente especializada. Então, o laboratório que fica no Cubo, eu brinco, é como se fosse uma oficina mecânica. A gente chega lá e diz assim, preciso prototipar uma coisa para fazer isto. Ainda não é algo para escalar. Por exemplo, uma coisa que a gente desenvolveu lá foi o Tap to Park. Né? Você já fez compra por aproximação. Sim. A gente desenvolveu lá o pagamento de estacionamento por aproximação. Então, você entra num shopping, já existe isso. Né? Já agora existe lá fora, aqui no Brasil ainda não, né? Não, já existe. A gente já tem. O Bourbon, por exemplo, já opera assim. Você... toca com o cartão, com o celular na catraca, ela abre e depois você faz isso na saída e não precisa de ir em nenhum totem fazer pagamento. Lá fora é sempre assim, em todo lugar nos Estados Unidos. No Brasil você tem que pegar a fichinha lá, pagar no totem, voltar. Mas como é que foi a prototipagem disso? A gente foi lá no laboratório e falou, desenvolve uma coisa assim. Em semanas estava pronto. Então a gente tem um time, entre aspas, de mecânicos para ir prototipando essas ideias e depois, quando ela para em pé, aí a gente tem que desenvolver dentro de um determinado protocolo para ela poder ser escalada com toda a segurança, etc. Mas é bem fluido, esse processo acontece todos os dias, né? É maravilhoso, adorei ouvir isso. Porque esse é o único jeito que eu acho que funciona mesmo. Porque quando é orgânico, é natural, sabe? Todo mundo tem liberdade de trazer ideias. Não é muito comum em grandes empresas. A gente precisa disso. Eu acho que sim, mas não é muito comum em grandes empresas. Recrutamento e seleção. Vamos buscar pessoas. É difícil, né? Tecnologia, a gente sabe que tem sempre uma escassez de pessoas. Vocês têm um centro de treinamento, vocês apoiam alguma universidade, vocês vão buscar os seus talentos aonde? Em vários lugares. É que é um princípio também de trazer um talento diverso. Diverso no sentido de combinar várias perspectivas, vários backgrounds, várias culturas e formas de pensar, porque daí o choque de ideias traz mais coisas, volta ao início daquela minha crença, certo? O mercado de tecnologia de pagamentos não é um mercado com tanta gente assim, quando eu falo de um país como o Brasil. Então a gente sabe onde estão os melhores e a gente, para determinadas posições, vai lá e vai buscar os melhores. Para nós isso é muito caro. O nosso maior diferencial é o nosso talento. Então a gente busca as pessoas que têm um histórico de entrega, que tem uma cultura que se adapte bem à nossa cultura, mas com casting diverso. Essa é a ideia, bastante diverso, para a gente poder pensar diferente, várias formas. Exatamente. E é curioso, assim, a gente busca muito recomendações de funcionário. Até porque, como rede, nós temos um privilégio. A gente está conectado em vários bancos, em vários adquirentes, em vários comércios, e a gente consegue ver essas pessoas em ação, a gente consegue sentir quem faz a diferença. E a gente também é muito seletivo. Claro, a gente tem processos abertos de recrutamento. A gente, na última posição que a gente publicou há pouco tempo atrás, foram quase 1000 currículos. Nossa! A gente tem esse poder de atração de talento, que é muito bom, né? É o poder da marca. É o poder da marca, exatamente. Então a gente sempre olha também, porque não podemos partir do pressuposto que conhecemos todo mundo. Claro. Mas é bom ter essa visibilidade, essa amplitude. Adquirir portadores de cartão, é mais homem ou mulher? Acho que é bem distribuído. Igual? Hoje em dia, né? Graças a Deus. Na década de 70, se eu não me engano, mulher não podia ter cartão de crédito no Brasil. É sério? É bizarro. Não sabia disso. Por lei. Vai. Por lei. Olha as mulheres. Gente, graças que a coisa. Deus, isso mudou. Hoje é muito em linha com a demografia do Brasil. Assim, mais mulheres do que homens, então. A bancarização é praticamente plena no Brasil. A gente tem centenas de milhões de cartões, então se fosse só para homens
não funcionava essa conta. Não, é que eu queria saber se era mais homens ou mais mulheres. Tanto faz. Segue o perfil da população. Que louco, né? Você sabe que a mulher é melhor pagadora que os homens, né? Ela paga melhor dívidas, assim, quando capta dívidas em banco e tal, ela é melhor pagadora. Mas ela tem mais dificuldade para fazer empréstimo. Apesar de, historicamente, ela ser melhor pagadora. Então, quando eu sou diretora da Fiesp, para micro, médias e pequenas empresas. E ali tem muito, às vezes, assim, ajuda de Banco do Povo, Desenvolve São Paulo, apoiando as pequenas empresas, médias empresas, etc. E aí, quando você vai, na verdade, observar o que foi feito, né, no final, você vê que teve muito mais empréstimo para homens do que para mulheres, apesar das mulheres serem melhor pagadoras. Então é uma briga que eu tenho lá dentro eterna. Nós temos essa briga também. Por que as mulheres têm tanta dificuldade de emprestar dinheiro se elas pagam tão bem? Elas são mais organizadas, assim. Né? Eu não sou um feminista, não. Eu gosto dessa coisa meio compartilhada mesmo, eu acho que assim é muito melhor. Mas o homem é mais prático, mais estratégico, mais objetivo, a mulher é mais organizada, detalhista, cuidadosa. A gente sabe dessa diferença até de forma de ser mesmo. Então, elas são organizadas no pagamento delas, mais cuidadosas, então elas têm mais medo, então elas fazem as coisas de uma forma mais organizada, os homens são mais arriscam mais às vezes. Mesmo assim, elas têm mais dificuldade de fazer empréstimo nos bancos. Isso tende a mudar. Como eu disse logo no início, a gente não dá crédito. Então, a gente tem que fomentar que os nossos parceiros entendam essa realidade. E a gente tem programas como Elas Prosperam, com a Rede Mulher Empreendedora. A gente tenta colocar essas empreendedoras em destaque justamente para elas terem mais acesso. Através dos nossos produtos e projetos, a gente tenta criar, como a gente fez com a Caixa, propostas de valor para mulheres. Que bacana. Então, esse é um exercício constante. A decisão final de crédito, mesmo não sendo nossa, vai se beneficiar da nossa perspectiva, da nossa visão. Na América Latina, eu tenho um papel de promoção das mulheres na nossa rede. Então, é um tema bastante caro para mim. Então, quando você vai bastante hoje... querido. Bastante querido, né? É uma coisa bastante querida para você. Caro no sentido de ser importante. Porque caro em português, às vezes diz que é caro financeiramente. Por isso que eu traduzi por querido. Por isso que eu estou traduzindo. É querido porque para parecer, para as pessoas entenderem que é querido, não é caro. É importante. E quando você olha o nosso time de liderança hoje, tem mais mulheres do que homens. Não era assim há uns tempos atrás. E tem a ver exatamente com criar essa diversidade, criar... Eu acho que as grandes empresas estão muito assim hoje. Eu tenho visto bastante essa... que cada vez mais está mais igual, assim. Mas eu estava falando mesmo das mulheres serem boas pagadoras. Isso é uma coisa bacana. Você falava do Japão. No Japão, em geral, é a mulher que toma conta do orçamento familiar. O marido chega no final do mês, entrega o salário para a mulher fazer a gestão. E eu faço um trabalho, né, nas favelas, para mulheres empreendedoras. E lá também as mulheres que tomam conta do dinheiro, que administram a casa. Eu conheço bem o Gilson, que é o prefeito, né, o líder comunitário de Paraisópolis. Ele faz uma gestão da favela bastante descentralizada. Então, ele tem presidentes de rua e cada presidente de rua cuida de 50 famílias. Então, toda vez que ele precisa comunicar alguma coisa, ele chama os presidentes de rua, esses presidentes de rua comunicam essas famílias e assim ele faz essa gestão. É muito legal o trabalho que ele faz, ele é muito competente. Gosto muito do Gilson, ele é muito bacana mesmo. E 87% dos presidentes de rua são mulheres. Olha que interessante. São líderes de comunidade, no final, elas que lideram. Então, no final, se você observar, a gestão, a microgestão ali, é feita por elas, é bem bacana. Eu tinha visto isso em outra realidade. Antes de estar na Visa, eu fiquei em Inglaterra num banco inglês, mas que tinha uma presença importante em África. E a maneira de desenvolver comunidades em países africanos e promover inclusão financeira e digital era através das mulheres. As matriarcas, em geral, em vários países africanos, são as responsáveis pelas finanças daquela comunidade. E, tradicionalmente, em algumas delas, você tinha um cofre físico onde os bens da comunidade eram depositados e
você tinha 3 fechaduras e cada mulher tinha uma fechadura. Que legal. Isso não era confiado a nenhum homem, eram as mulheres que tinham essa prerrogativa. O que a gente fez depois nesse banco foi digitalizar esse comportamento, porque colocar numa caixa não era a coisa mais segura. Com certeza. Não, é muito interessante. Você observa que elas têm uma capacidade de gestão bastante, sim, orgânica, sabe? Tranquila mesmo. Isso acontece ali em paz, assim, é muito bacana. E tem, assim, como Paraisópolis, que eu conheço bem, eles faturam 700 milhões dentro da favela. E tem mulheres empreendedoras incríveis lá, que criam projetos, produtos e empresas que faturam bem, e que vão bem, e que empregam muita gente, e que trabalham, às vezes, fornecendo trabalho aqui fora, ou empregam pessoas de fora para dentro. É bem bacana. Eles fazem, o Gilson faz um trabalho ali de empreendedorismo dessa favela bem bacana. Eu comecei a fazer esse trabalho com ele em 2020, bem no comecinho da pandemia. Parabéns. E cresceu demais. Hoje ele tem banco, eles fazem um negócio muito legal, muito bacana mesmo. Então, acho que a gente observar essa força que a mulher tem trazido para a comunidade inspira os filhos, porque como são as mulheres que educam as crianças, homens e mulheres, eu acho que elas têm a responsabilidade de educar homens melhores para o futuro, sabe? Eu acredito nisso. Então, eu não posso terceirizar a responsabilidade. Se não deu certo é porque as mulheres educaram errado, entendeu? Elas têm que educar certo. E aí nós vamos ter homens melhores no futuro, né? Depende muito da educação. Tudo começa ali, tudo começa na educação. Concordo. Não é? Então, quanto melhor a gente educar esses filhos, melhor vai ser essa relação no futuro, né? Concordo plenamente. Dá uma mensagem para os nossos empreendedores que estão aqui, por favor, deixa uma mensagem sua para eles. Tem tanta coisa para falar para empreendedores, mas assim, tem uma que eu repito porque para mim é mais cara no sentido de importante. Certo. Que é perseverança. Para chegar num determinado objetivo, a gente tem que falhar várias vezes. É muito difícil acertar de primeira, ou de segunda, ou de terceira. Então, a perseverança é que nos permite revisitar aquela ideia e ir pivotando, como se fala, nesse ecossistema de inovação, até a gente achar o caminho certo, até achar o investidor certo. A gente pode ter pessoas brilhantes, a gente pode ter acesso a mais parceiros no ecossistema ou menos, mas o que faz a diferença, na minha experiência, é perseverança. Conseguir ir transformando aquele conceito e aquele propósito quantas vezes forem necessárias até a gente chegar lá. Você estava me falando isso, eu estava lembrando de um filme. Não sei se você lembra de um filme que... como é que chamava esse filme? Eu preciso lembrar. Que ele repetia todo dia a mesma coisa. O Dia da Marmota? Que ele saía de manhã e começava tudo de novo no mesmo dia. E ele tinha que repetir a mesma coisa. Só que conforme ele foi aprendendo a lidar com aquele dia, ele ia mudando algumas coisas. E cada vez ele ia mudando mais algumas coisas. E conforme a atitude dele era diferente, o resultado vinha diferente também. Aí no dia ele acordava de novo e tinha que viver aquela história de novo. E é isso um pouco que você está dizendo. Conforme você vai fazendo de novo, com constância, né? Você vai aprendendo como fazer melhor aquilo que você já estava fazendo. Então, eu falo que todo nadador olímpico, para chegar na Olimpíada, ele teve que ir todo dia 5 horas da manhã para a piscina e contar azulejo, né? Nadar, fazer aquele mergulho 50 mil vezes até acertar e errar e acertar de novo, e fazer até acertar, e até modelar o erro, modelar o acerto, etc. Para um dia ele virar nadador olímpico. Mas levou quanto tempo para ele ser nadador olímpico? Sabe quem me contou isso? A mesma distância que eu estou de você? O Michael Phelps, que nós patrocinamos a Olimpíada. Então eu estava em Paris no ano passado e nós tivemos uma conversa com ele. Levamos nossos clientes para falar com ele, eu estava lá também. Ele falou que a diferença dele é que ele ia todos os dias, sábado, domingo, doente, não importa. Ele falou uma coisa muito interessante. A maior parte dos colegas dele talvez deixassem de nadar num sábado ou num domingo ou até no fim de semana inteiro. Ele dizia, a diferença de performance, se ele acabasse de nadar na sexta
para retomar na segunda, era gigante. Se ele nunca parasse de nadar, ele não tinha essa queda de performance, era sempre progressivo. E foi isso que o tornou o que ele é. É óbvio que ele tem características físicas que importam, mas nesse nível, a diferença já não é mais física, a diferença é de atitude. Sim. E ele dizia que mesmo doente, mesmo com zero motivação, ele continuava indo. Disciplina, né? Ele não parava de nadar um dia só. Isso chama-se disciplina. Disciplina. Eu postei, contei até agora, na última conversa que eu tive, de um post que eu fiz do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo também é um atleta de ponta indescritível. E aí ele diz assim, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo. Então vem fazer o que eu faço todos os dias. Para ver se você não vai ser o Cristiano Ronaldo. Você vai ser, todo mundo pode ser, mas vai ter que fazer tudo o que eu faço. É mais ou menos essa história. Quando eu falei da nossa linha de comunicação, de pequenos passos, a gente tem exatamente essa noção. A gente enxerga o sucesso do outro, mas a gente não enxerga cada pequeno passo que foi dado para chegar lá. Cada manhã em que ele acordou cedo, que voltou tarde, que chegou em casa e se colocou numa banheira de gelo, que comeu certinho, deixou de comer aquela coisa que ele talvez gostasse mais, que ele não bebeu. Tudo isso ninguém vê, são os pequenos passos, mas o sucesso é resultado de cada um deles. Gustavo Borges me falou isso. Ele falou, Cristiana, quando eu estava indo para a piscina nadar, meus amigos estavam voltando da festa. Agora, eu falar isso para você agora que eu tenho 40 anos e 3 filhos é fácil, mas quando eu tinha 17, todos os meus amigos na festa, todos os meus amigos na formatura, todos os meus amigos com as namoradas, e eu na piscina. Então, assim, não tem jeito. Agora, olha onde ele chegou. Quer dizer, poucas pessoas chegarem onde ele chegou de outra forma. Essa consistência é que leva ao sucesso. Em qualquer campo, mas em startup é mais ainda. E o mais legal de tudo, eu vou te contar. Eu acho que eu já recebi aqui 50 ou 60 os maiores CEOs e founders desse Brasil, porque eu só recebo CEO e founder, presidente de grandes empresas, e 100% deles falaram a mesma coisa. De uma certa, cada um de um jeito, né? Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, os esportistas e tal, mas todo mundo fala a mesma coisa. E eu adoro isso. Um dia o meu público vai falar, cansei de você, não quero mais te ver. Mas assim, eu adoro isso porque mostra que é verdade. Se você quiser conquistar alguma coisa, vai ter que ser com o tempo e trabalhando muito e fazendo a coisa dar certo. Alguém falou que o sucesso é 10% inspiração, 90% transpiração. É totalmente verdade. É verdade. Muito obrigado pela tua presença. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigado. Volte sempre quando você quiser. Sempre que tiver novidade, conta pra gente, que a gente gosta de contar aqui pro nosso público. Obrigado. Combinadíssimo. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Estou aqui. Mesmo. Gente, olha que delícia a conversa com o Nuno, presidente da Visa. Olha quantas ideias, quantas fichas caíram na nossa cabeça hoje, quantas ideias de gestão, de inovação. Obrigado mesmo pela presença. E você, não esquece de dar um like nesse vídeo, de seguir o nosso canal para participar desses papos que são muito ricos. Obrigado pela presença e até a próxima.